O perfume da fé, o milagre de Gabriela na congregação cristã no Brasil. Gabriela apertava o lenço contra o nariz, tentando conter mais uma crise de espirros que a deixava sem ar. Havia 3 anos, desde que uma forte sinusite se transformará em uma rinite alérgica crônica, ela vivia refém de remédios, sprays nasais e noites em claro. Os médicos falavam em cirurgia, em tratamentos caros que seu salário de auxiliar administrativa não comportava. Mas o pior não era o dinheiro, era a sensação de asfixia, como se a vida estivesse sendo sufocada aos poucos, gota a gota, por um nariz que nunca mais destampava. Mais um mês tomando corticoide, doutora? Perguntava, exausta, na última consulta. Gabriela, se não melhorar, vamos ter que pensar em outros procedimentos. Ela saía do consultório com os olhos cheios d'água, não só pela alergia, mas pela desesperança. Até que, numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava o ônibus na parada perto da Praça da Sé, ouviu vozes vindas de um pequeno salão sem placas chamativas. Era um culto. Homens de terno simples, mulheres com vestidos longos e cabelos presos, todos cantando a capela um hino que ela não conhecia, mas que a tocou fundo. Asterisco Jesus, meu Salvador, a ti venho clamar. Dá-me força e vigor, não me deixes pecar, asterisco. Gabriela parou. Não era católica, não frequentava igreja alguma, mas aquela simplicidade, sem bandinhas, sem palmas, sem show, a atraiu. Entrou sem ser notada e sentou-se no último banco. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com uma Bíblia na mão. Não havia microfones, nem telões, nem nada que chamasse atenção para si mesmo. Só a palavra. Irmãos, o Senhor nos ensina que pela oração e pela fé, tudo nos é possível. Quem aqui precisa de um milagre? Gabriela sentiu o coração bater mais forte. Eu preciso, pensou. Mas não teve coragem de levantar a mão. Na semana seguinte, ela voltou. Dessa vez, uma irmã de sorriso acolhedor, a irmã Marta, aproximou-se dela após o culto. Você é nova por aqui, minha filha? Sim, eu só queria ouvir. Que bom que veio. O Senhor te trouxe. Você precisa de algo? Gabriela hesitou, mas as palavras saíram como um suspiro. Eu tenho uma doença no nariz, irmã. Há anos. Não consigo respirar direito, não durmo, os médicos falam em cirurgia, mas eu não tenho dinheiro. E mesmo que tivesse, não sei se adiantaria. A irmã Marta segurou suas mãos, olhando-a nos olhos com uma calma que Gabriela não entendia. Filha, Deus é médico dos médicos. Vamos orar por você. Hoje mesmo, se quiser. Ela queria. Como não queria? Naquela noite, pela primeira vez, Gabriela ficou para a hora da oração. Os irmãos se ajoelharam, uns ao lado dos outros, em silêncio reverente. O ancião orou por cada pedido, mencionando nomes, doenças, necessidades. Quando chegou a vez dela, Gabriela sentiu as mãos das irmãs sobre seus ombros, enquanto o ancião pedia. Pai Celestial, olha para esta filha que veio até ti com o coração quebrantado. Tu que abris os olhos dos cegos e fazes o coxo andar, destampa as suas narinas, Senhor. Que ela respire a tua graça, o teu amor. Em nome de Jesus. Gabriela chorou. Não por tristeza, mas por uma estranha paz que começou a invadi-la. Quando se levantou, sentiu algo diferente, o ar entrava. Não completamente, mas entrava. Como uma brisa depois de uma tempestade. Irmã, você sentiu algo? Perguntou a irmã Marta, enxugando os próprios olhos. Sim, acho que sim. Nos dias seguintes, Gabriela não largou a Bíblia que ganhará de presente. Lia Salmos, os milagres de Jesus, as promessas de cura. Voltava à igreja toda vez que as portas estavam abertas, nos cultos de domingo, nas reuniões de quarta, nas orações especiais. Os irmãos não faziam alarde, não prometiam curas instantâneas. Só oravam. E ela acreditava. Até que, num domingo de Santa Ceia, algo aconteceu. O pão e o vinho eram passados em silêncio, enquanto os hinos eram entoados com voz trêmula de emoção. Gabriela, ao receber o cálice, sentiu uma onda de calor no peito. Quando o ancião disse: Isto é o meu corpo, partido por vós, ela fechou os olhos e sussurrou: Senhor, se és real, me cura.
No instante em que abriu os olhos, aspirou fundo. Uma vez. 2. 3. O nariz estava destampado. Completamente. Ela levou a mão ao rosto, incrédula. Respirou de novo. Ar puro. Sem dor. Sem pressão. Como se nunca tivesse tido problema algum. Não gritou. Não pulou. Só chorou, em silêncio, enquanto as irmãs ao lado, percebendo sua comoção, apertavam sua mão. Quando chegou a hora dos testemunhos, ela se levantou, trêmula, e falou pela primeira vez na frente de todos. Eu vim aqui doente. Hoje, o Senhor me curou. Não sei explicar, só sei que respiro. Obrigada, Jesus. O salão inteiro orou em ação de graças. Não houve aplausos, nem espetáculo. Só lágrimas, sorrisos e a certeza de que Deus havia passado ali. Gabriela nunca mais teve uma crise. Os médicos, ao revisarem seus exames meses depois, não encontraram vestígios da rinite crônica. Isso não tem explicação médica, disseram. Ela sorriu, eu sei. Hoje, ela é batizada nas águas da Congregação Cristã no Brasil, canta os hinos com a voz firme, ajuda nas limpezas do salão, visita os doentes. Aprendeu que os milagres não são para chamar atenção, mas para confirmar a fé. E que Deus não precisa de holofotes para agir, basta um coração humilde e um povo que ora. Muitas vezes, a gente acha que precisa de grandes coisas para ser feliz, diz ela aos novos que chegam à igreja. Mas às vezes, o maior milagre é simplesmente respirar. E ela sabe bem o que isso significa. A vida de Gabriela mudou tanto que até seus vizinhos notaram. A mulher que antes vivia trancada em casa, com os olhos inchados e o lenço sempre à mão, agora saía cedo para as reuniões, levava sopa para os idosos do bairro e até organizava pequenos cultos na sua própria sala. O que aconteceu com você? Perguntavam. Ela apenas respondia, Deus me deu uma segunda chance. E agora, eu quero que outros saibam que Ele faz o mesmo por qualquer um. Um dia, uma jovem chamada Larissa chegou à igreja arrastada pela mãe, desanimada e com um diagnóstico que parecia uma sentença, fibromialgia. As dores pelo corpo eram tão fortes que ela mal conseguia segurar um copo. Já tomei remédio de todo tipo, fiz fisioterapia, nada adianta, desabafou com Gabriela depois do culto. Gabriela olhou nos olhos e, com a mesma calma de quem já viu o impossível acontecer, disse, então é hora de experimentar algo que não é remédio. É hora de experimentar Jesus. Larissa começou a frequentar as reuniões de terça-feira, aquelas onde o povo clama com fé. No início, ela ia mais por obrigação do que por crença, mas algo a fazia voltar. Até que, numa noite, enquanto o pastor orava pela congregação, ela sentiu uma queimação nas mãos, não era dor, era como se algo quente e poderoso percorresse seu corpo. Quando abriu os olhos, as lágrimas escorriam sem controle. Eu não sinto mais nada, sussurrou. E não era exagero, as dores que a acompanhavam há anos haviam sumido. Os médicos, é claro, não tinham explicação. Remissão espontânea, disseram. Larissa sorriu, assim como Gabriela havia sorrido antes dela. Não foi espontâneo, não. Foi Deus. Agora, as duas andam juntas, Gabriela, com sua história de cura, e Larissa, com a sua. Elas visitam hospitais, oram por quem está desanimado, levam a palavra de que não existe caso perdido para quem tem fé. A gente não é ninguém especial, diz Gabriela. Só somos prova de que Deus ainda faz milagres. E o melhor, Ele não escolhe só os perfeitos. Ele escolhe quem precisa. Na igreja, as pessoas começam a chamá-las de as mulheres da fé que anda. Porque elas não ficam só falando de milagres, elas mostram. E assim, como um rio que transborda, a bênção que elas receberam agora alcança outros. Afinal, como o pastor sempre diz, Deus não cura só para abençoar um. Ele cura para que muitos acreditem. E Gabriela, que já sabe o gosto de respirar sem dor, agora ensina os outros a respirar sem medo. Porque o maior milagre mesmo não é só a cura do corpo, mas a certeza de que, não importa o que venha, Deus está no controle. E isso, ninguém, nem médico, nem doença, nem dúvida, pode tirar. O tempo passou, e o que começou como um testemunho entre lágrimas na Universal se tornou uma história que não cabia mais só dentro da igreja.
As pessoas paravam Gabriela e Ana Paula na rua, no mercado, até no ponto de ônibus. Você é aquela que Deus curou, não é? Perguntavam, com os olhos brilhando de esperança. E elas, sem hesitar, contavam tudo de novo, como a dor as havia dobrado, como a fé as havia levantado, como o impossível se tornou real no momento em que entregaram o controle nas mãos de Deus. Um dia, uma mulher chamada Marisa, com as mãos trêmulas e o rosto marcado pelo cansaço, se aproximou de Gabriela depois do culto. Minha filha tem apenas 9 anos e os médicos dizem que não há mais o que fazer, ela sussurrou, como se as palavras doessem. Eles falam em cuidados paliativos, mas eu não aceito. Não posso perder ela. Gabriela segurou as mãos de Marisa com firmeza e olhou nos seus olhos. Então não aceite. Deus não nos deu um espírito de derrota. Vamos orar agora mesmo. Naquela noite, a igreja inteira se uniu em clamor. Marisa chorava, Gabriela e Ana Paula oravam com uma autoridade que só quem já viu o sobrenatural pode ter. E quando o pastor impôs as mãos sobre a menina, que mal conseguia ficar de pé, algo mudou no ar. Não foi imediato como um raio, mas como um rio que começa a fluir depois de uma seca, devagar, mas com força. A menina, que há semanas não comia sem vomitar, pediu um copo de suco. Depois, sorriu. E na semana seguinte, os exames que deveriam confirmar o pior mostravam uma melhora inexplicável. Os tumores encolheram, o médico disse, coçando a cabeça. Isso não faz sentido. Mas para quem já tinha visto Deus agir, fazia todo sentido. As histórias se multiplicavam. Um homem com uma hérnia de disco que não conseguia andar deixou a cadeira de rodas no altar e saiu pulando. Uma senhora com depressão severa, que não saía de casa há anos, voltou a sorrir depois de uma oração. E assim, o que começou com 2 mulheres que não tinham mais para onde correr se tornou um movimento de fé que contagiou a cidade. Claro, nem tudo era fácil. Havia dias em que Gabriela acordava com uma pontada no peito e o medo voltava, e se a doença voltar? Mas então ela lembrava das palavras do pastor: fé não é a ausência de dúvida. É a decisão de confiar mesmo quando a dúvida bate à porta. E ela respirava fundo, agradecia por mais um dia de vida e seguia em frente, sabendo que, se Deus já tinha levantado uma vez, ele poderia fazê-lo de novo. Ana Paula, por sua vez, descobriu um novo chamado. Ela começou a visitar hospitais, levando não só palavras de esperança, mas a presença viva de Deus. Muitos pensam que a cura é só física, ela dizia aos enfermos, segurando suas mãos. Mas Deus também cura a alma. Ele tira o medo, a solidão, a desesperança. E era a verdade. Pacientes que os médicos tinham desistido começavam a lutar de novo. Famílias que estavam se desmoronando se reuniam em torno da fé. Um dia, um jornal local quis fazer uma matéria sobre elas. Qual o segredo de vocês? Perguntou o repórter, com um sorriso cético. Gabriela não hesitou, não tem segredo. Tem Jesus. A gente só fez uma coisa, parou de confiar em nós mesmas e começou a confiar nele. O resto, ele fez. A reportagem saiu com o título: Milagres que a medicina não explica, a fé que move montanhas. E as montanhas, de fato, estavam sendo movidas. Não só na vida delas, mas na de todos que ousavam acreditar. Hoje, quando alguém pergunta como elas conseguiram superar o impossível, Gabriela e Ana Paula respondem com um sorriso: a gente não superou nada. A gente só se deixou ser superada por Deus. E assim, o que o inimigo queria que fosse o fim, a doença, o desespero, a derrota, se tornou apenas o começo de uma história que ainda está sendo escrita, página por página, milagre após milagre. Porque na Universal, elas aprenderam que Deus não está apenas no passado, nos relatos da Bíblia. Ele está aqui. Agora. E ele ainda faz o que ninguém mais pode fazer. E essa história não parou por aí. O testemunho de Gabriela e Ana Paula começou a se espalhar como um fogo que não se apaga. Primeiro, foram os amigos da igreja, que as viam chegar aos cultos com um brilho diferente nos olhos, como se tivessem visto algo que o mundo não conseguia enxergar. Depois, vieram os vizinhos, que antes só ouviam falar das dificuldades, mas agora viam 2 mulheres de pé, firmes, falando de um Deus que não só ouve, mas age. Um domingo, durante o culto da família, o pastor chamou as 2 à frente.
O templo lotado ficou em silêncio quando Gabriela, com a voz firme, começou a contar como os médicos tinham dado poucas esperanças. Eles disseram que eu não ia andar, que a minha filha não ia viver. Mas Deus disse que a última palavra era dele. Ana Paula, ao lado, segurou a mão da mãe e completou: eles não sabiam que a gente tinha um advogado que não perde nenhuma causa. Foi quando uma mulher na plateia se levantou. Era Dona Maria, uma senhora que há anos lutava contra um problema nas pernas que a impedia de caminhar sem dor. Se Deus fez por vocês, Ele pode fazer por mim também, ela gritou, entre lágrimas. O pastor orou por ela ali mesmo, e na mesma hora, Dona Maria deu os primeiros passos sem a bengala que a acompanhava há anos. O templo explodiu em glórias a Deus. Mas o que mais emocionou foi ver como aquelas duas mulheres, que antes se sentiam sozinhas na batalha, agora estavam rodeadas por um exército de pessoas que também haviam experimentado o poder de Deus. Homens que haviam sido libertos das drogas, casais que reconquistaram seus lares, jovens que deixaram para trás a depressão, todos ali, unidos pela mesma fé que não desiste, não negocia e não aceita a derrota como resposta. Gabriela e Ana Paula passaram a frequentar as reuniões de oração não só como quem busca, mas como quem já encontrou. Elas se tornaram um farol para quem ainda estava no meio da tempestade. Antes, a gente pedia a Deus por um milagre. Hoje, a gente agradece por cada um que Ele já fez e declara os que ainda vão acontecer, dizia Ana Paula, enquanto ajudava a orar por uma jovem que chegará desesperada, com um diagnóstico de câncer. E os milagres continuaram. Não eram coisas pequenas, daquelas que o mundo chama de coincidência. Eram transformações que só um Deus vivo poderia operar. Um homem que há anos não enxergava recuperou a visão depois de uma campanha de jejum. Uma criança que os médicos tinham desistido começou a responder aos tratamentos depois que a mãe levou o problema ao altar. Cada vitória era um grito de que Deus não havia mudado. Ele ainda é o mesmo que abriu o Mar Vermelho, que ressuscitou Lázaro, que transformou água em vinho. Hoje, quando alguém pergunta como elas conseguem manter tanta fé, Gabriela responde com a simplicidade de quem viveu o impossível: a gente não tem outra escolha. Ou a gente confia nele ou a gente desiste. E desistir, para nós, nunca foi uma opção. Porque na Universal, elas não encontraram apenas uma igreja. Encontraram um lugar onde a fé não é só teoria, mas prática. Onde as orações não são só palavras, mas armas. Onde os milagres não são só histórias do passado, mas realidades do presente. E assim, a história delas se tornou a história de muitos. Uma prova de que, quando a medicina diz a não tem jeito, quando as contas não fecharam, quando o coração está partido, há um lugar onde a última palavra não é do problema, não é da doença, não é da derrota. É de Deus. E Ele ainda está falando. Ainda está agindo. Ainda está transformando vidas. Porque milagre não é exceção na Universal. É regra. Naquela noite, enquanto o culto seguia com os louvores e as orações fervorosas, algo mudou no ar. Não era só a emoção do momento, não era só a fé das pessoas ali reunidas. Era como se o próprio céu se inclinasse para ouvir os clamores daquele lugar. E no meio da multidão, entre lágrimas e mãos levantadas, duas mulheres seguiam firmes, agarradas à promessa que só quem já esteve no fundo do poço consegue entender: Deus não falha. A mais velha delas, Dona Maria, apertava contra o peito o exame médico que há meses carimbava sua sentença: um tumor agressivo, sem resposta aos tratamentos. Os médicos haviam sido claros: prepare a família. Mas ela não veio à igreja para se preparar para a morte. Veio para lutar pela vida. E naquela noite, enquanto o pastor orava com autoridade, ela sentiu algo que não sabia explicar: um calor no corpo, uma paz que invadia a alma. Quando abriu os olhos, as lágrimas secaram sozinhas. Não foi alívio. Foi certeza. 3 semanas depois, o médico que a atendeu mal conseguia esconder o espanto. Os exames mostravam o impossível: o tumor havia sumido. Não encolhido. Não controlado. Sumido. Ele balbuciou algo sobre a remissão espontânea, mas Dona Maria só sorriu e respondeu: não foi espontâneo, doutor. Foi Deus. E tirou do bolso um lenço bordado com os versos que agora vivia: pela fé, entendemos que os mundos foram criados e que o meu milagre também. Enquanto isso, do outro lado da cidade, sua filha, Ana, enfrentava uma batalha diferente.
O marido a havia abandonado, deixando-a com 2 crianças pequenas e uma dívida que parecia um abismo. As contas se acumulavam, os credores ligavam sem parar, e o desespero batia à porta. Mas Ana lembrava das palavras da mãe: na Universal, a gente aprende que o impossível é só uma oportunidade para Deus mostrar seu poder. Então, toda semana, ela ia ao culto dos desafios impossíveis, colocava suas contas no altar e orava como se a vitória já fosse certa. Até que um dia, o telefone tocou. Era o gerente do banco, com uma voz estranha, quase constrangida: Senhora Ana, houve um erro no sistema. Todas as suas dívidas foram zeradas. Não temos explicação. Ela não precisava de explicação. Sabia muito bem quem havia errado o sistema em seu favor. Naquela noite, ela voltou à igreja não para pedir, mas para agradecer e levou consigo um cheque em branco, simbólico, para provar que agora era ela quem poderia abençoar outros. Mas a história delas não parou por aí. Porque milagre na Universal não é um evento isolado, é um estilo de vida. Dona Maria, que antes mal conseguia subir um lance de escadas, hoje corre atrás dos netos no parque. Ana, que chorava sozinha no quarto, agora lidera um grupo de oração para mulheres que, como ela, precisam ver Deus agir no impossível. E juntas, elas repetem para quem quer ouvir: se Deus fez por nós, Ele faz por você também. Basta acreditar. E é assim que a fé se multiplica. Não por palavras bonitas, mas por vidas transformadas. Não por teorias, mas por fatos. Porque na Universal, as pessoas não ouvem falar de milagres, elas vivem eles. Todos os dias. E o melhor: essa história não é só delas. É sua também. Basta dar o primeiro passo. A porta da igreja está aberta. E Deus está esperando. O milagre não tinha fim. Naquela tarde, enquanto Dona Maria corria pelo parque, rindo com os netos, Ana recebeu uma ligação. Era sua irmã, que há anos se afastara de Deus, desiludida. Ouvi seu testemunho na rádio. Você realmente acreditou que ele mudaria tudo? Ana sorriu, lembrando das noites em que, entre lágrimas, segurou a Bíblia como um farol. Não foi eu quem acreditou primeiro, irmã. Foi ele quem acreditou em mim. E foi então que o ciclo se completou. A irmã de Ana entrou pela porta da Universal arrastando o peso de um diagnóstico sem esperança. Mas ali, entre abraços e orações, ela ouviu a mesma frase que um dia salvara Ana: Deus não muda as coisas. Ele muda pessoas. E pessoas mudam tudo. 3 meses depois, os médicos balançavam a cabeça, incrédulos. O impossível tinha endereço, seu nome estava nos registros médicos como a remissão inexplicável. A reflexão que fica é esta: milagres não são sobre o que Deus pode fazer, mas sobre o que Ele quer fazer quando encontramos coragem para soltar o controle. Dona Maria aprendeu que a fraqueza não é limite, mas convite para Deus mostrar sua força. Ana descobriu que a dor não era um castigo, mas um chamado para se tornar ponte para outros. E você? O que sua luta está querendo te ensinar? A lição é simples, mas profunda. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não importa se você chega à igreja arrastando dúvidas, medos ou até raiva. O que importa é chegar. Porque a fé não é a moeda que compra o milagre, é a mão estendida que o recebe. Hoje, enquanto as luzes da Universal se acendem ao anoitecer, alguém está sentando no mesmo banco onde Ana chorou, onde Dona Maria se ajoelhou. Alguém como você. E Deus sussurra, como sempre sussurrou: eu não mudo. Meu amor por você, também não. O resto? Isso nós escrevemos juntos. A porta está aberta. A história é sua. O que você vai fazer com o próximo capítulo?